Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pode contar nada! Tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Tim! Bum! Pode contar? Pode contar? Pode contar? Pode! Vamos soprar nossa velhinha, gente! Vamos lá! Aê! De novo! De novo! Muita prosperidade! Muita luz! Olha, muita lá! Muito sucesso para os Pode Contar. Aí, né? Olha, 4 certinho. Muito legal. Pessoal, eu sou Kátia Rodrigues, começando mais um Pode Contar? Pode! Esse nosso programa especial, estamos comemorando 1 ano de podcast. Olha aí, gente, parabéns, parabéns, muito Como bem. passou rápido, hein? Passou voando. Parece que foi outro dia que a gente começou. Sim. Exato. E vamos aí às nossas apresentações. Kátia Veloso. Olá, pessoal. Regina Rain. Olá. Kelly Rodrigues. Olá. E aí, minha gente, quantas histórias nós temos para contar, hein? Eu não sei se a Voz de Muitas. Deus tem aí uma foto que eu mandei para ele. Por favor, pode colocar aí na nossa telinha, se possível, Voz de Deus. Olha lá, nosso primeiro programa! Nossa! Olha quanta Pra evolução de lá É, pra cá. trouxe essa lembrança aí para Que nós e também para legal. quem nos acompanha, né? Olha aí, era até um outro estúdio, mas eu acho que vale muito a pena, né? A gente tá sempre Sim, relembrando, lembrando, honrando, ponto de partida. agradecendo, né? ao que a Porque gente foi lá que teve. nós começamos. Claro, né? mas olha aí Então, quantas evoluções. 1 ano, né? Um ano. gente. Muito tempo, Haja né? assunto e haja história pra contar. E a gente tem mais história pra contar, não tem? Muito gente? mais. Muito mais. Então, Isso aqui é só o começo. É a só o gente começo. trouxe aí o bolinho que depois a gente vai comer, a gente conta se tá bom, né, pro pessoal ou não, né? Só pra vocês Isso. ficarem com vontade. E a gente queria agradecer, né, a todos que acompanham a gente aí nesse decorrer Sim. desse 1 ano, né? O pessoal aqui do estúdio, a Voz de Deus, nossos familiares, né, que estão às vezes por aqui ajudando, né, Kátia? A voz do povo e a voz da A consciência. voz do povo, Aqui a voz você da tem um monte de consciência, vozes. São vozes do além também tem. O que não falta são vozes pra trazer histórias pra gente. Isso. Nossos amigos. Nossos amigos, né? família, nossos pais, enfim, todo mundo tá sempre ajudando, colaborando, nem que seja com uma força, né, meninas? E uma good vibe aí. Uma força, um vídeo. força, um isso, vídeo. Todos pessoal que a gente fica aí encaminharam pedindo, vídeos né, pra Um nós. socorro de última hora aqui que precisa de alguma coisa, eles vão comprar. Exatamente. né? Então aí fica a nossa gratidão e também a Deus, né? A espiritualidade amiga aí, que a gente tem aí a nossa fé, que Pela a gente oportunidade, sabe né, da que tá gente sempre, estar Sim. Sempre presente. com a né? gente nos protegendo, né? Isso. E um agradecimento também super especial pra você, que tá aí acompanhando Sim, a gente. nossos Se aqui seguidores, fez né? 1 ano, é porque você também, do lado de lá, Sim. faz parte dessa celebração. Isso, né? Com certeza. Isso mesmo. Tanta gente que depois vai comentar, né? Tá assistindo, a gente percebe que tem um pessoal que assiste toda semana, né? E Toda outros que semana. começaram a assistir depois e estão falando, né? Que eu tô aos pouquinhos assistindo os Os episódios anteriores. anteriores, né? É muito Legal. legal saber Legal. Antes de a gente dar sequência no nosso assunto, então eu vou deixar aqui registrado um beijo pra todo mundo. Pros meus pais, pro meu marido. Você também, né, Kátia? Isso, Sua beijo família. para todo mundo que participa e que está com a gente. E só para fazer um comentário rápido, a Regina falou algo bem legal, né? Que o pessoal está assistindo Os programas. anteriores É, da gente que conheceu agora o podcast e os tá assistindo os anteriores. anteriores. E né? eu acho que isso é muito significativo, por quê? Para vocês verem o quanto os assuntos que a gente discute são assuntos que realmente são atuais e é algo que, assim, se você não assistiu hoje, você pode assistir depois. Então, assim, é atemporal. E, Isso. na verdade, é que nem o nosso aniversário. É atemporal. A gente marca aqui porque é um registro de passagem de tempo. Né? Mas isso é só uma mera proforma, porque o trabalho que você faz, ele se torna atemporal. Então, que bacana Exatamente. que o pessoal está assistindo Tá, os né? outros. Isso é muito gostoso, né? Muito Sim. bom. É bem Quer legal. mandar seus beijinhos aí, Rê?
Para todos os amigos que colaboraram, vários já mandaram vídeo para a gente, né? Então, acho que um beijo especial para todos que colaboraram aí com a gente, todos que ficaram na torcida, todos que têm nos ajudado aí todo esse tempo. Então, E que um beijo continuam especial. na torcida, né? E continuam na torcida. E para todos que estão aí nos assistindo, né? Que é graças a eles que nós estamos aqui, aqui. continuamos aqui, né? Durante esse ano todo. Isso aí. Kelly? Bom, se eu for nomear, eu vou ficar com medo de esquecer alguém. Por isso que a gente não Então, nomeia, né? assim, exato. Mas, assim, são muitas pessoas que estão, vamos dizer, por trás dos bastidores, dando todo esse apoio para que nós possamos estar aqui, né? De frente com vocês, ideias que trazem, temas também. Sim, então, bem assim, lembrado. minha gratidão Muito eterna a todos vocês. E um beijo enorme. Aliás, a gente podia mandar nosso beijo coletivo, né? Pra Vamos. todo mundo. Vamos Ó, lá. vocês que estão aí nos vendo, um beijo pra vocês. Vamos lá, dona Kelly. Vamos começar então esse programa falando sobre o Setembro Amarelo. A gente tá até de amarelo, gente. Ó, tá vendo? Isso, Ó, tá? Muita caráter Exato. aqui, ó, tá vendo? Foi programado, A gente amarelo, tá? Deixa eu aproveitar e colocar aqui também, mais Isso, amarelo. mais Ela despencou. Ela voou. Ela Ela voou. voou. Ela ficou tão It's emocionada. Ah, será que ela não fica aqui na porra? It's live. É. Vamos Então, lá. assim, Vamos colocar ela para enfeitar aqui na porra. comemoração, um ano, mas setembro também, ele traz um tema muito delicado. O Setembro Amarelo. O que seria esse Setembro Amarelo? Foi uma campanha criada em 2015 para a prevenção do suicídio. Ela veio lá de fora e depois foi incorporada aqui. Então, falando rapidinho, acho que muitos já devem ter ouvido a história do Setembro Amarelo, mas assim, de um modo bem genérico, tá? Para não ficar entrando em detalhes. Era um rapaz que ele era... Sabe aquela pessoa alegre? Que todo mundo gosta, que ele conversava com todo mundo... e ele tinha, eu não lembro agora a marca do carro, mas era um carro amarelo. Ele começou a cuidar do carro, reformar, sabe aquela coisa, né? Comprou o carro, mas estava deixando do jeitinho dele. Até que um dia encontraram ele morto dentro do carro. Então, assim, apesar de toda aquela alegria dele, ele estava dentro dele em sofrimento. Só que, infelizmente, não perceberam os sinais. E quais seriam esses sinais? A pessoa se isolar repentinamente, frases como não aguento mais, nossa, minha vontade é desaparecer. Parece comum, parece normal. Às vezes pode ser mesmo um dia que você levantou, tá dando... Você já levanta batendo o dedinho do pé na quina da cama. Só de falar já até dói aqui, né? Então você fala, ai meu Deus, que dia, não aguento. É um caso pontual. Mas Todos nós, né, já falamos isso em algum momento da vida, né? Não aguento mais, queria morrer. Precisa prestar atenção. Só que, se ele vier seguido de outros sintomas, isolamento, começar a dar embora coisas que a pessoa sempre foi muito importante para ela, começar a se descuidar. O autocuidado mesmo, começar a deixar de lado própria saúde, descuido com a própria saúde também é algo para ficar em alerta. E tem um tabu muito grande. Não se pode falar em suicídio, não se pode falar... Por quê? Algumas pessoas acham que se for falar sobre isso, vai estar estimulando, vai estar incentivando. Não, gente, é o contrário. Se você falar sobre isso, você pode estar salvando uma vida. Porque aquele que não está sentindo-se bem, ele pode sentir-se mais à vontade para conversar, para procurar uma ajuda.
Agora, ele está procurando ajuda e acolhimento. Não vá julgá-lo, não vá corrigir. Isso sim que deve ser podado, que não pode ser falado. É justamente isso, o julgamento, a correção, sabe? Aquela coisa, e a tua vida é tão boa, por que você está reclamando? Hello! Uhum. Se a pessoa está reclamando, se ela está abrindo o seu coração para ela, é porque tem alguma coisa na vida dela que não está tão bem. Isso não quer dizer que seja tudo horroroso, não é isso. O que para mim pode ser um fardo muito grande, para o outro não. Uhum. E tem coisas que para o outro pode ser um fardo muito grande e para mim não. É muito pessoal isso, É né? muito pessoal, exato. E olha, importante, pais, prestem atenção nos seus filhos, prestem atenção nos adolescentes. Muitos não estão conseguindo superar essa fase, que é uma fase de mudanças. E ele não se sente à vontade de falar. Um sinal disso, muitos cortes. Ela se Mutilação, né? Mutilação. Ela se vi. machuca para tentar tirar aquela dor que está lá dentro. Substitui a dor, né, Kelly? Substituir, exatamente. Troca para Então, foco, né? presta atenção, escuta. Não é o aconselha, é dar o acolhimento para essa pessoa, tá? E, para estar encerrando aqui, quer dizer, encerrando a minha fala, tá? Porque meus colegas vão também comentar. Setembro Amarelo não é um mês, tá? Isso daí é sobre vidas. Uhum. E vida não é um mês só. Vida é para sempre. Ok? Isso aí. Esse foi o meu recado para vocês. Muito bom, Lindo. muito Lindo, legal, lindo. muito necessário, né? Gostei. Setembro Amarelo é uma E agora? campanha, mas é pro Quem ano. vai? Para dar continuidade, vou chamar o nosso quadro aqui. Dicas, né? Dicas Não, o pode- vídeo. Pode contar? Tá. Gente, olha, eu acho que eu fiquei tão Ela ficou empolgada emocionada aqui com a tudo, festa. com a Ó, festa. eu posso explicar? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A Kelly estava aqui falando com vocês. E se vocês olharem, a roda já está faltando docinhos. Está faltando o açúcar dela. Todo mundo aqui comendo ainda- e ela E aqui eu falando, não. né? E eu ainda então, não. Kelly, então pode chamar o quadro de novo e aí você come o seu docinho. Obrigada. Pode contar? Que a Que a história história é é sua! Que a história é sua. Olá meninas, muito obrigada pelo convite em participar aqui desse podcast. Meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga clínica com especialização em trauma e em psicologia positiva. Eu estou aqui para falar da campanha que acontece durante todo o mês de setembro, que é a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que a gente tanto conhece, né? Essa campanha, ela visa conscientizar as pessoas a valorização da vida através da busca da saúde mental. Então, quebrar o paradigma de que buscar ajuda da saúde mental não é só coisa para louco, a gente já está dando um grande avanço. E graças a Deus a gente vem tendo aí várias informações da importância de se fazer uma terapia, de buscar um psiquiatra, enfim, de buscar caminhos que nos auxiliam pro nosso equilíbrio mesmo, né, do dia a dia, diante de tantas atribulações que a gente tem, diante de tantos estresse, e é importante quando algo não está bem, a gente buscar essa ajuda. Então, quando que eu devo buscar essa ajuda, né? Então, quando eu começo a perceber que algo está me incomodando, algo dentro de mim não tá legal, ou que eu estou incomodando as pessoas ao meu redor.
Então, assim, eu estou muito crítica, eu estou muito irritada, as pessoas estão se afastando de mim. Então, é um sinal de alerta de que eu preciso buscar uma ajuda, preciso me autoconhecer, preciso entender o que está acontecendo comigo. Então, isso é muito importante. Então, quando eu venho apresentando alguns sintomas, como quando eu começo a ficar mais deprimido, mais do que o normal, sem motivos aparentes, quando o meu humor oscila demais, quando eu começo a ter pensamentos suicidas, quando eu começo a fazer automutilações, quando o nosso filho começa a ficar muito isolado. Então, são situações que a gente precisa ficar alerta conosco mesmo e principalmente quem tem filhos com os nossos filhos, né? Então, olhar para o seu filho, ver que ele está ficando muito tempo na tela, que ele está mais tristonho, que ele começa a mudar o comportamento. Mudanças bruscas de comportamento é sinal de alerta na criança e no adolescente. Algo está acontecendo com ele, pode ser um bullying, pode ser um abuso que ele está sofrendo ou já sofreu e agora vem aparecendo a sintomatologia. Então, ficar atento a esses sinais é muito importante, buscar ajuda é primordial. Existem vários caminhos, então são psicólogos, são terapeutas, são psiquiatras, até mesmo o CVV. O próprio CVV tem toda uma orientação de encaminhar as pessoas para o profissional correto, tá bom? Então, fiquem atentos e precisando de ajuda, as meninas vão passar aí, eu acredito que elas vão encaminhar aí várias orientações para esses alertas e buscar ajuda, tá bom? Beijinho! Que legal. Certo. Obrigada, Cláudia. Essa daí, muito obrigada. Valeu. Um beijão, Cláudia. Preciso falar, é a minha sócia, lá da onde eu atendo, dividimos o espaço, a sala, né, psicóloga também. Então, muito obrigada pelo vídeo, pelas orientações e pelos esclarecimentos. Perfeito. Beijão, Muito Cláudia. legal. Obrigada Beijo mesmo. pra Cláudia. Bom, eu vou contar umas historinhas então. Pode, gente? Pode contar umas Pode. historinhas? Pode. Eu achei muito legal o que vocês comentaram, né? A Cláudia, você, né, Kelly? Mas uma coisa que eu acho bem legal da gente falar também, que se falou muito dos filhos, dos adolescentes, mas assim, a depressão é em qualquer idade, em qualquer época. Muito bem colocado. E eu já atendi, assim, nesses 10, 11 anos aí, né? Muitas pessoas mais velhas, né? Que daí chegam, assim, chegar no consultório, chegar no Bem Viver, chegar no atendimento, é muito comum quando você tá lá, portas fechadas, a pessoa dizer para nós que a vida não faz mais sentido, que perdeu o brilho, que perdeu a vontade de viver. Sim. Não necessariamente porque se saiba o porquê. Às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela tá passando por aquela situação, mas ela entende que ela não tem mais vontade, né? E já vi muitas pessoas, assim, com problemas financeiros, né? Então, aquilo pode acarretar um ato impensado, né? E falando também, assim, agora que eu já criei meus filhos, eu já trabalhei, não precisam mais de mim aqui, então eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Então, eu já ouvi muitas vezes isso. Ela se sente inútil. E também já percebi, meninas, assim, teve uma pessoa que passou comigo, que ela falou que um dia ela teve ela já é uma ansiosa crônica, teve uma crise, e como estava meio que à noite, ela falou, vou pedir ajuda para um familiar. Porque ela falou assim, ela não conseguiu, eu vou pro pronto-socorro. Mas ela foi pedir ajuda para um familiar. Aí o familiar virou para ela e falou assim, acho que você devia se controlar. Nossa. E continuou comendo, tava jantando, fazendo alguma coisa, fazendo um lanche. E aí ela, olha, eu não tô bem, me ajuda, eu tô numa crise. Eu acho que você devia aprender a se controlar. E aí eu fiquei Como assim, se a doença, como se a ansiedade, um transtorno de ansiedade, fosse algo que a pessoa quisesse fazer, quisesse, mas né, aí, controlar a hora que ela quer. Isso. Mas foi difícil nesse dia, porque ela foi buscar ajuda.
né? Porque normalmente, quando E ela tem não muitas teve ajuda, situações que você não vai vai. buscar ajuda, Isso. né? Igual você falou da historinha, né? Que a pessoa Sim. tá ali muito bem, coisa e tal, e de repente acontece, o pessoal fica chocado. Mas no caso dessa pessoa que me procurou, ela procurou a ajuda do familiar que estava na casa com ela. Então, Não a gente teve. precisa mesmo ter essa reflexão de entender que quando a pessoa fala, eu tenho depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, é transtorno que fala... Não né? é Isso. frescura. Não é Não é frescura. frescura, não é... Vamos né? entender, vamos Sim. conversar. Outras pessoas também que já passaram lá, até recentemente que a gente fez uma constelação, né, Kelly? Que era uma Sim. adulta, e ela dizia na constelação que ela não tinha como ela pedir um apoio familiar. Porque toda vez que ela ia conversar com a família, ela era recebida com críticas. Então, ela acabou complicado. perdendo o gosto de conversar em família, porque às vezes ela queria um abraço, queria ser só ouvida, ela não queria uma opinião, né? Só queria desabafar. Só que daí Sim, numa né? dessa, a pessoa te procura pra desabafar. E você fala, se controla? Ah. Ou você vai lá e fala, vai lavar uma louça que Ou você vai pior, ganhar? ou pior ainda, né, Kátia? Porque eu também já ouvi isso. Não, isso aí, a pessoa tem depressão, é falta de Deus. É falta É, de a- fé, gente. falta de que Deus, coisa. coisa, fé, bem né? colocado, Então, Kátia. a gente também tem que ter essa responsabilidade do que a gente fala para as pessoas. Se a pessoa tá vindo te procurar, nossa, deixa eu ouvir, ver que ouvir Ouça, primeiro, ouça. respira, ouça, para depois você É o que eu ver falei, se você sem julgamento. dar a sua né? opinião ou ver que aquela pessoa tá realmente precisando de ajuda. Tem um comportamento diferente, a pessoa às vezes começou a comer demais, começou a gastar demais, começou a sair. O que tá acontecendo com Sim. essa pessoa? Ela não Vamos era prestar assim, né? atenção. A gente, às vezes, deixa a nossa vida muito no automático, né? Mas é meio que responsabilidade de todos, né? A gente ter Sim. esse cuidado. Então, são essas historinhas que eu gostaria de contar aqui, porque chega muita gente lá no consultório, acredito com a Kelly também, né, Sim. Kelly? Com essa reclamação de não ter quem escute, não ter quem entenda. E que também não sabe nem o porquê a vida perdeu sentido. E não nos cabe julgar. Mas é ajudar a compreender e estar por perto. Porque é no momento que a pessoa se sente sozinha, é que ela vai também ter uma atitude aí que é irreversível. Não é, meninas? Não é, Kátia? Não, é isso mesmo, Kátia. Inclusive, tem uma coisa que a gente tem aqui o nosso quadro de dicas. Essa não é uma dica oficial, mas enfim, eu vou deixar aqui, pegando um gancho no vídeo da Cláudia, que eu achei muito bacana, porque ela falou a questão do autoconhecimento, né? A gente Sim. precisa se conhecer. Tem um livro que se chama, que é muito famoso sobre o tema, O Demônio do Meio-Dia, né? Do Andrew Meio-Dia, Solomon. já ouvi E falar. ele teve depressão. E ele fala no livro, o livro é fantástico, né? Então, assim, se você quer aprender um pouco mais, que na Kátia falou, mas eu não sei como lidar com isso. Como que eu vou fazer? Me pediram ajuda, mas eu não sei o que é uma pessoa depressiva, eu não sei o que Perfeito. fazer. Vá aprender. Então, fica aqui a dica para você ler esse livro. O livro é maravilhoso, ele é muito fluido. Ele é grande, mas ele conta histórias, então as histórias vão e a gente entra. E é muito interessante. E tem 2 pontos desse livro que eu gostaria de trazer. Ele comenta assim, você falou da questão dos problemas financeiros, você deu Sim. esse exemplo, né, que Sim, muita sim. gente... Então, tem uma parte que ele fala que eu achei fantástico, que ele diz assim, a depressão, ela não é somente muito sofrimento, mas muito sofrimento pode levar à depressão. Um Interessante, problema atrás do outro. É. De repente, Então, tá naquela você fase que percebe não os resolve problemas nada. financeiros. Eu não sei, como eu não sei o quanto o outro sofre por aquilo, eu não posso julgar. É isso que a Kelly Sim. comentou. Então, assim, é isso, né? A depressão não é só o sofrimento. Tem outras coisas que envolvem. Isso. Mas muito sofrimento pode levar à depressão. É. E a aromaterapia pode ajudar? Pode. Eu recebo, as pessoas procuram, como que eu posso fazer para ajudar? Gente, olha, dá para usar a lavanda. A lavanda é um óleo essencial que vai relaxar. Petigram é um óleo, além de relaxar, ajuda a lidar com estresse. O petigram é um óleo que acalma a mente. Você tem o eucalipto, que ajuda na respiração profunda. E a gente sabe o quanto a respiração é fundamental num importante, processo, sim. né, de depressão. Porém, uma coisa é muito importante, a gente deixar bem claro. Primeiro, vai usar qualquer terapia? Procure um profissional capacitado. Existem Bem milhares colocado. de terapias que podem ajudar na questão da depressão. Além disso, por que o autoconhecimento, como a Cláudia falou, e eu volto a destacar, é muito importante? Imagine o seguinte, você tem uma árvore. Essa árvore é você. Ela está lá, bonita, frondosa, maravilhosa. De repente, vem uma plantinha pequenininha, que é uma hospedeira. Aí ela tem uma folhinha. Está lá. E aí, de repente, ela começa a crescer, aí ela envolve toda a árvore. Dependendo dessa planta trepadeira, ela mata a árvore.
né? Sim. Sufoca, Então, né, a árvore? depressão, não ela é? sufoca. A depressão é essa plantinha trepadeira. Então, se a gente não tomar conta, né, enquanto está ali no começo, ela vai indo e pode chegar a um caso mais fatal, como a Kelly deu no exemplo do rapaz ali do carro. E o que Sim. acontece com a trepadeira na árvore? Ela pode matar a árvore. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, você vai ter que ir lá e vai ter que cortar essa trepadeira para poder deixar essa árvore voltar a sobreviver. O que ajuda a cortar essa trepadeira? São os remédios. Então, a terapia, ela é algo que compõe o quadro. Mas eu vejo muita gente que fala assim, mas se eu vou fazer terapia, então eu tenho que tomar o remédio. Não, você tem que fazer, é um conjunto, é um combo de situações para você poder lidar com isso. Por isso que as terapias que a gente trabalha chamam, né, Integrativa. e complementares, Vai, né? Elas vai vão integrar, compor o quadro, né? vai integrar o tratamento que foi proposto. E uma coisa que é muito importante, o remédio que você vai tomar, ele vai tirar a trepadeira. Imagina que o remédio é aquilo que corta a trepadeira. Então, ele cortou a depressão. Só que você vai precisar, depois desse processo, reconstituir o seu eu. Porque você estava de uma forma, houve essa situação que é desafiadora e depois você precisa fazer essa reconstituição. Essa reconstituição, não existe droga que faça isso. Não existe. Quem vai reconstituir isso é você, e aí sim é onde entra as terapias, mas as terapias como facilitador do autoconhecimento, porque o trabalho é seu. E isso precisa ser feito. Então, é um trabalho em conjunto. A gente tira a trepadeira e preserva a árvore para que ela continue depois a ficar frondosa. Mas no momento em que você tira a trepadeira, ela não está lá frondosa, já pronta. Não, ela vai ter um período, mesmo que você fale, não, tomei remédio, estou sem a depressão. Ok, isso não é mágico, né? Você vai precisar de um processo. Ela, para se instalar, foi um processo. Provavelmente, você vai precisar de um processo para poder cuidar e, inclusive, ter essa manutenção. Que eu acho muito interessante isso que ele comenta no livro. Quando ele teve a depressão, ele teve a ajuda do pai, teve a ajuda dos familiares, e surgiu justamente por uma série de problemas. Ele perdeu a mãe, depois aconteceu um outro acidente, então juntou tudo e ele entrou num processo de depressão. E a família ajudou, isso é bem bacana. Isso é muito Então, deixa bem importante, claro né? essa Sim. questão do processo, né? O quanto o processo, que ele falou, e uma vez depressivo, você sai, ok, só que assim, essa é a consciência. Você não é um depressivo. E as pessoas acabam colocando isso. Fulano é depressivo. Não, ele está. Ele está. E ele, como ele está, o estado pode ser mudado. Né? Ele só precisa de ajuda. Não é isso, Regina? É bem isso. E assim, uma coisa que eu acho que cada uma falou um pouquinho, assim, que é muito importante, né? O Setembro Amarelo, tem muita gente falar, mas vai ficar falando, né, de suicídio, de prevenção, como a Kelly falou. Tem gente que acha que isso vai piorar Estimular, a situação, né? estimular, né? Se a pessoa já não está bem, vai ficar ouvindo falar, e aí é que ela vai ter coragem para fazer. Não, a gente costuma falar que a campanha do Setembro Amarelo, ela procura valorizar a vida, né? Por isso que a gente está aqui, ó, com alegria, com bexiga, com coisas alegres, pra celebrar amarela, a né? campanha, Pra né? celebrar a Campanha. campanha. E a campanha é para a gente valorizar a vida. Então, assim, a vida pode estar difícil, pode ter muitas coisas ruins. Para cada um, né, isso tem um peso, né? Então, realmente, às vezes, uma coisa que para mim é tranquilo de levar para o outro, aquilo é o fim do mundo, né? Mas, assim, a gente tentar mostrar para as pessoas que vale a pena viver, que tem como melhorar, tem como ter ajuda adequada para você passar por aquele momento difícil e conseguir olhar novamente, porque em algum momento essa pessoa olhava as coisas bonitas, né, e boas da vida, e em algum momento ela perdeu esse olhar. Então, mostrar que tem como se cuidar, tem como se tratar e conseguir novamente olhar e enxergar a beleza na vida, né? Acho que esse é o ponto principal, assim, né? Não é que a gente vai falar sobre suicídio e vai estar incentivando. Não, a gente vai estar mostrando que tem como buscar ajuda para você voltar a ver beleza na vida, né? Como a Kátia falou, tem muitas pessoas idosas, né? Que elas perderam os objetivos na vida, elas já ajudaram, já criaram os filhos, já ajudaram a criar os netos, já se aposentaram, Se e sentem aí sozinhos, se sentem né? sozinhos, inúteis, mas assim, se ela fizer um acompanhamento, né? Se ela fizer a terapia adequada, o tratamento adequado, ela pode voltar a enxergar algo bom, ela pode voltar a enxergar que ela pode fazer novo algo, propósito. ela pode ter um novo projeto de vida, né? Exatamente. Um adolescente que está se sentindo perdido na vida, né? Ele pode perceber
que ele gosta de algumas coisas, pensar no que ele quer fazer, no caminho dele, né? Então, assim, a gente procura trabalhar muito esse incentivo, né? A valorização Levar. da vida, né? De coisas boas da vida. E, assim, como a Kátia falou, né? As terapias ajudam muito, né? As terapias integrativas, complementares. Só que, às vezes, precisa de algo um pouquinho, Precisa. né? Mais como é que eu vou dizer assim? Mais pontual, pro- mais pontual. pontual Algo que e seja algo mais profundo. Então, a pessoa Um precisa... suporte o maior psicólogo, naquele precisa momento. o psiquiatra, né? É uma Mas- fase, né, Regina? Que a É, pessoa tá mas eu passando. vejo assim Sim. que muita gente tem ainda, embora isso melhorou muito, né? Mas ainda tem assim um certo preconceito. Psiquiatra é médico de louco, eu não vou no psiquiatra, né? Eu não tô louca, Vai que, né? né? Eu só não quero viver, mas eu não tô louca, né? Então, gente, se tiver algum preconceito, começa por uma terapia mais simples, né? Sei lá, de repente você se identifica com um floral, com uma arte-terapia, uma aromaterapia, um Uma reiki, massagem. uma massagem. E aquele profissional, se for um profissional sério, ele vai saber te orientar, né, a importância de procurar uma ajuda mais especializada, como a de um médico psiquiatra. E lembrando que é isso, o médico psiquiatra é um médico que cuida da mente, como o cardiologista cuida do coração, o ortopedista cuida dos ossos, o gastro cuida da, né? Muito bem colocado. Dos problemas, né, gastrointestinais. Então, assim, é uma especialidade médica como outra qualquer. Tá bom? E um ponto importante da Regina, assim, falando sobre as terapias, às vezes a pessoa fala assim, mas ele está tão depressivo que nem levanta da cama. Isso não quer dizer que ele não possa ser tratado por uma terapia. Ele pode receber um reiki, Isso. à distância. Sim. Existem opções que as terapias Sim. podem ajudar as Tem pessoas. até as visitas, né? Tem, Sim, tem sim. terapeutas que vão atender em casa, Vão. né? E Então, tem familiares que vão, por exemplo, né? Eu já fiz isso. É. E aí você orienta como é para ser feita a massagem na sola dos pés, a pessoa leva o óleo, isso. faz. Então, é possível. É possível, tudo sim, é possível. né? E aí, eu queria aproveitar e chamar o quadro das nossas dicas, porque a gente reuniu aí algumas dicas de onde a pessoa pode procurar ajuda, a própria pessoa que não está, né, bem, ou o familiar que perceba pode. e que não sabe, nossa, Ou o que que eu fazer, faço, né? Então, onde procurar ajuda? Então, vamos chamar as nossas dicas? Dicas Dica da semana. Legal. Olha, quanta Muito bacana, coisa hein? legal, né? Então, acho que um dos mais conhecidos é o CVV, que é o CVV, Centro tá de aqui, Valorização da Vida. Isso. O telefone é muito simples, ó, 188, né? Você pode ligar qualquer horário do dia ou da noite. Eles funcionam 24 horas, tá? Além disso, no site deles também tem chat, tem e-mail, né, disponíveis. Muito Então, legal. assim, É. eles são voluntários, né? Mas eles têm todo um curso, né, preparatório para atuar. Como a Cláudia falou, né? Eles sabem indicar também ajuda profissional para a pessoa, né? E às vezes, lembrando que uma pessoa que está às vezes triste, deprimida e não tem com quem falar, ou às vezes como a Kátia contou, né? Vai pedir ajuda Ajuda. para um familiar, o familiar não dá muita atenção. Às vezes a pessoa só quer conversar com alguém. Então ela pode ligar lá no CVV e ela vai ter alguém que vai dar uma Ótimo. escuta qualificada, né? Lembrando Então, que é gratuito. é gratuito, É gratuito. tá? E legal que você não precisa deixar para fazer isso só na hora que você está precisando. Tem Não. aqui os sites, ó. Sim. Então, pessoal, pode entrar no Setembro Amarelo, no CVV Oficial, para Isso. conhecer, saber como é o serviço. Porque assim, se você nunca precisar, bem, mas e se você precisar, né? Você já sabe quais já- são todas as opções Isso. que você pode Já utilizar. tem uma noção, Tem uma né? noção, né? E, além disso, todos os serviços de saúde, tanto particulares como público, mas aqui a gente destaca os públicos, porque nem todo mundo tem acesso ao particular, Isso. né? Particular, né? Então, Legal. os CAPs, que são o serviço de saúde público específico de saúde mental, para atendimento psiquiátrico, psicológico, para transtornos mentais, é gratuito, né? As UBSs, né, que são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. O SAMU, se tiver uma emergência, uma tentativa de suicídio, a família liga no 192, pede o socorro do SAMU, né? Pronto-socorros em geral, pronto atendimento, hospitais, né? Então, assim, procurem ajuda. Isso aí. Né? E tem alguns sites ali também, né? Isso, esses sites aí, o setembroamarelo.com, além de você conhecer esses materiais que eles divulgam, para pessoas, empresas, se quiserem utilizar, Perfeito. profissionais, o Setembro Amarelo
setembroamarelo.org, tem materiais, né, pra gente download. usar. Vitude, artigos muito bons para estar conhecendo. E o que eu queria destacar mais, Pode que eu falar, acho né? que não é tão divulgado. Então, Tá. esse daí, o podefalar.org.br. Ele é... O CVV, o adolescente pode ligar também. Sim, qualquer pessoa de qualquer idade, pessoa, né? Exato. Só que esse daí... Isso, o Pode Falar, É ele é específico, né, pra específico jovens. para adolescentes Isso é muito de legal. 18 a 24 anos. E não é tão divulgado, né? Então, e Eu não conhecia. então não conhecia. assim, ele é muito legal. Então você pode entrar lá, tem vários temas, várias coisas para estar falando. E esse podcast aí no finalzinho, mostra para mim, Na Kátia. minha minha mente. Muito Na legal. minha mente. É, Né? Que o legal, nome né? já fala tudo. Na Então, minha- isso na daí, minha tanto mente. para adolescentes como para adultos. Então, eu quis, né, destacar esses Isso, dois que não importantíssimos. são tão divulgados. divulgados, E tão esse conhecidos. podcast, gente, cada história é muito gostoso de ouvir. Que legal, não é? Isso é bacana. 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 Gostei desse. O Pode Falar, aqui não pode contar, pode Pode falar. falar. Pode falar. Isso. Podefalar.org.br. Isso, bom. é Isso aí. muito legal. Pessoal, vamos para nossa agenda Vamos agora? para a nossa Vamos lá. agenda, né? Como é que Já tá que a a gente, agenda falou da das semana? a gente falou das terapias, vamos ver o que, né, o que, que tem aqui, o que que está tem. acontecendo no Bem Isso. Viver. Olha aí, pessoal, agenda da semana. Tem o último curso, né? A gente tá já em processo, mas eu quis trazer aqui para o pessoal Claro, saber que destacar. a gente tem o curso de radiestesia lá no Bem Viver com a professora Heloísa de Terão Carvalho novas Antônio. turmas? Sim, ainda esse ano. Ok. Né? Nós estamos finalizando essa, mas E quem nós- tiver interesse de fazer um curso aí de radiestesia pode entrar em contato lá conosco. As aulas são presenciais, né? Aqui, né, nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, que a gente fala toda semana, né, Kátia? Sim. Toda semana a gente Sim. tem encontro, é um grupo misto, crianças são bem-vindas, é gratuito. O nosso próximo encontro é dia 10 de setembro, a gente vai estudar mediunidade, certo? Detalhe, né? Pode vir qualquer Isso. reunião. É, Você não tem que estar na basta, sequência, a é gente, só vir. a gente só pede pra entrar Avisar. em contato pelo Sim. WhatsApp. Só né? pra avisar que no vai, dia né? mesmo, né? E agora, no dia 11, a gente vai ter aí, ó, o Quinta Essência, né? O tema de setembro é depressão, como me acolho, comigo e com a Kelly. É um grupo misto agora, né? Isso. Lembra que a gente tinha um grupo lá das mulheres, agora é misto, homens e mulheres são bem-vindas, mas o público é adulto, valor colaborativo R$35, lá no Bem Viver, às 19h30. Kátia, adulta a partir assim de que idade? 18? 18. tá. 18 Ah, anos, ótimo. isso. Tá? E Ou, de o repente, só- se tiver um adolescente que for acompanhado pela mãe e o pai, tipo Sim. uns 16, 17, tudo Que é bem. legal Tudo bem, demais. o que ele não poderia, né, nessa idade, sozinho. Sozinho. Mas Uhum. acompanhado Que de repente ia falar, pelos pais. eu quero levar meu filho. tudo bem? Pode, Tudo pode. bem. Bacana. E assim, só lembrando que essa quinta essência é toda segunda quinta do mês. Isso. Então, toda segunda quinta do mês, nós teremos com temas diversos. Então, cada mês um Cada tema mês um diferente. tema, né? Isso. Tem mais agenda, voz de Deus? Vamos lá. Opa, tem. Tem? Tem sim. Vamos lá. Se tiver aí alguma outra imagem para nós. Tem. Olha Ok. aqui, gente, ó. Curso de tarô. Sábado. Né, que é no sábado, já está em andamento, mas quem tiver interesse em estudar os arcanos, ó, curso de tarô, arcanos maiores, o caminho aromático do louco, com a Kátia Veloso, são 3 encontros, os encontros são mensais, aos sábados, é presencial lá no Bem Viver. Se a pessoa tiver interesse, ela pode deixar o nome para uma lista de espera? Isso, pra um é isso próximo? que a gente É. está fazendo, tá? Tá. É, nome para lista de espera. E aí tem esse bônus, ó. Conheça o óleo essencial, a assinatura de cada arcano. Legal, né? Então a pessoa vai ter o conhecimento sobre os arcanos, sobre tiragens, os arquétipos e ainda vai conhecer um pouquinho de aromaterapia, né, Kátia? É isso mesmo. Vale só destacar, Kátia, que assim, a gente acabou de falar, a Cláudia falou, né, da importância do autoconhecimento. O curso Olha é aí. voltado para o autoconhecimento. Para o autoconhecimento. Mas, mas eu vou poder depois fazer leituras? Pode, porque você vai aprender as cartas. Mas esse não é o foco. O foco é o autoconhecimento. A partir do ótimo. seu autoconhecimento, aí você pode usar as cartas para fazer a leitura, né? Sim. Mas não é só isso. Não é só O isso. foco não é, É ler tudo cartas, isso. lembra? Tudo isso. É tudo valeu, isso. valeu.
E agora as aulas personalizadas de reiki, né? Comigo, Kátia Rodrigues, né? Do nível 1 ao mestrado. A gente tem as aulas em grupo? Tem, mas eu também tenho as aulas particulares. É aquele aluno que de repente não consegue acompanhar a turma, tem Às vezes um tem um horário horário de mais trabalho meio diferenciado, porque daí a gente se diferenciado. adapta, pode ser à noite, pode ser online, presencial, só online, semana. final de Domingo. semana, inclusive de domingo, boa, Kátia. Então a gente se adapta com a agenda do aluno para ele poder ir lá fazer o curso, Isso é tá? bom, né? Então, é com apostila, com certificado, tem mentoria após aula, porque depois a gente faz lá treinos, né, presenciais, para o aluno ir aplicar o reiki lá no Bem Viver e tirar as dúvidas, né? Então, tá aí, quem quiser se tornar um reikiano do nível Tá 1 ao aí, mestrado, só- de repente tem só o nível 1, tem o nível 2, que é da sequência, entre em contato lá com a gente. E agora, ó, o grupo de constelação sistêmica, porque antes eu tava atendendo só individual, né? Agora eu atendo individual, mas eu comecei a atender em grupos, voltei a atender em muito grupos. legal. Vale a pena, novamente. gente. Participei de um grupo. Ah, é Nossa, foi verdade. maravilhoso. E também lá no Bem Viver, né, tem que entrar em contato lá para saber qual é o dia do grupo. Ou se de repente a pessoa quer constelar em grupo, em tal data, a gente agenda e monta o grupo monta o também. grupo, né? Exatamente. O Sim. grupo já é pra Tá? isso, né? E, gente, o nosso WhatsApp é o 11 984 15 2762. Pelas terapias, né, e os cursos, ou de repente o pessoal quer marcar aí um horário com a Kátia, com a Regina, Isso, com um a Kelly, atendimento comigo. individual, Isso, né? tem É. os nossos atendimentos individuais. só- Entra no WhatsApp, fala lá com a gente, que a gente agenda. Tem o maior carinho aí pra acolher todo mundo. Né, meninas? E agora a agenda especialíssima de setembro. Opa, vamos lá, tem de mais. setembro. Muito Olha, especial. gente, o nosso evento Luminares, um dia para se reconectar com a luz interior, é no dia 20. É um sábado, o dia todo, presencial, contando com a presença ilustre aqui, né? Kátia Rodrigues, Kátia Veloso, Regina Rai, Kelly Rodrigues, tá? Então a gente vai ter diversas vivências, né? Isso. Para uma terapia, arte terapia, né? Com a psicóloga, comigo, com reiki, meditação. Tem comidinhas, tem lanchinhos. Sim, vai ser um Então, dia sábado muito delicioso lá. especial. É o Né? dia Sim. todo, das 8 às 18h30. Nós temos aí as inscrições abertas, caso Uma você queira fazer. Ótima oportunidade de você Isso. que nos segue e Quer tem conhecer comentado a gente. que quer Conhecer a conhecer a gente. gente pessoalmente, É o dia porque todo. várias pessoas mandam mensagem, né, que quer conhecer a gente Que pessoalmente. acha que já te conhece. Que acha até que já É. conhece, Vamos fala assim, lá. quando eu te conhecer, vou te dar um abraço como se você fosse minha amiga, Vamos né? receber É. Vamos muito lá. esse abraço. Então, olha, é Isso. um sábado o dia todo. Ainda tem bastante tempo, dá para você se programar, mesmo que você não more aqui na região, né, do ABC, Isso. mas dá para se Dá pra se programar, programar, né? é isso Então, aí. E qual a idade para participar do Luminares? Acho que Boa uns 16 aí. pergunta. 16 É, anos. a partir dos 16, 16, né? tá? Uhum. Agora, Ok. se a pessoa... A mesma coisa. Ai, meu filho tem 12, 13, eu quero levá-lo. Pode também. Pode levar, Desde que seja acompanhado. acompanhado. né? É. Responsável, Sim. tá bom? Porque me perguntaram, né? Então, por isso, Isso, Sim. mas é esclarecendo misto aí. também, homens, mulheres, Aham. adolescentes, qualquer idade aí. Estamos aí apostos para acolher a todos. Isso. Ok. Né? Com atividades bem legais. Bem São legais, atividades bem variadas, divertidas sensoriais, também, né? Para você É isso aí. degustar, cheirar, ver, tocar, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Ouvir, né? Vai ter de tudo. Mas Aham. é isso, gente. Acho que encerramos É a nossa isso. agenda. Encerrou. Encerramos. Então, vamos encerramos a encerrando agenda. Muito obrigada. também o nosso programa com essa comemoração linda. Pessoal, um abraço, uma excelente semana. A gente se vê na quinta que vem. Tchau. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.